Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. A minha convidada de hoje é uma mulher que não desistiu quando a vida pediu isso dela em várias fases diferentes. Filha de mãe solo, a aluna Gran Elisiane Souza nasceu em Fortaleza e cresceu ao lado da mãe, da avó e de 3 irmãos, numa casa simples, cedida por um parente. Ainda criança, começou a trabalhar para ajudar a família e ter o que muitas vezes não podia comprar. A sua realidade difícil ali a fez interromper os estudos muito jovem por diversas vezes. Então, ela estava atrasada da escola, casou-se aos 17 anos, teve a primeira filha aos 18. Nessa época, ela ainda estava concluindo o ensino fundamental e precisou interrompê-lo. Quando finalmente conseguiu voltar para a escola e chegou ao segundo ano do ensino médio, engravidou da segunda filha. Logo depois, enfrentou a depressão pós-parto que transformou aqueles anos nos mais difíceis da sua vida. Quando engravidou da terceira filha, decidiu não parar. Ia para a aula com a menina no colo quando não tinha com quem deixá-la. Conciliando o trabalho como costureira, as tarefas como dona de casa e cuidando de 3 filhas, ela decidiu recomeçar mais uma vez. Aos 40 anos, conquistou uma bolsa do ProUni e iniciou a graduação em Ciências Contábeis. A filha mais nova tinha apenas 1 ano de idade. Sem dinheiro, com o nome negativado e sem condições de investir nos estudos, pagou a primeira assinatura do GRAN com o único valor que tinha na conta. Estudava ouvindo aulas pelo celular enquanto varria a casa. Em um único dia, respondeu 450 questões, em um dia só. No início da preparação para concursos, enfrentou anemia, deficiência de vitaminas e um cansaço extremo que fazia o corpo pedir para parar o tempo inteiro. Buscou ajuda e seguiu estudando. Em 2025, apenas 5 meses depois de começar a estudar para concursos, abriu o resultado e leu: aprovado em primeiro lugar na Conab, com 59 de 60 pontos na discursiva, além de outras 3 aprovações que vieram. Aos 43 anos veio a sua maior vitória. Seu nome estava no Diário Oficial. E a Elisiane já está trabalhando na Conab, entrou em exercício no dia 1º de abril, já recebeu o primeiro contra-cheque, já está fazendo a diferença nessa instituição. Elisiane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Oi, Gabriel, boa noite a todos. Eu estou muito feliz pela oportunidade também de inspirar outras pessoas, como eu fui inspirada por várias histórias que eu também vi no seu podcast. Muito bom estar aqui. Elisiane, como é que foi a sua infância? Minha infância não foi fácil, porque minha mãe nos criou só, junto com minha avó. Quando meu pai se separou dela, eu era muito criança ainda. E, assim, a gente nunca deixou de ter o que comer, porque minha mãe lavou roupa para que não faltasse nada, minha avó também sempre ajudou. E nós morávamos, eu e mais 3 irmãos, em uma casa cedida pela irmã da minha avó. E durante esse tempo foi muito difícil, a gente passou por dificuldades financeiras, por necessidades. E para mim foi difícil a fase do ensino fundamental, porque a gente muitas vezes tem que estar se mudando. Por algumas vezes eu tive que parar de estudar. E tanto que com 17 anos você ainda fazia o ensino fundamental. Sim, eu estava com 17 anos no último ano do ensino fundamental. Aí, quando eu estava grávida, mais ou menos em outubro, minha filha nasceu em dezembro, eu não me sentia mais disposta a continuar indo para a escola, mesmo durante todo esse tempo. Eu sempre fui uma boa aluna, sempre tive boas notas e sempre fui bem nos estudos, mas esses problemas pessoais acabaram fazendo com que eu parasse muitas vezes de estudar. E quando foi no último ano do ensino fundamental, eu grávida, não estava mais me sentindo em condições físicas de ir e acabei desistindo de ir. Depois eu soube que alguns diretores, professores da escola me procuraram porque eles disseram que as notas que eu tinha só bastava fazer uma prova e eu teria passado. E acabei perdendo esse último ano, voltando depois a estudar uns 3 anos depois, quando minha filha já tinha 2 anos.
E você se casou aos 17 anos, né? Teve a primeira filha aos 18, aí nesse momento interrompeu a escola. Sim, Voltou 3 anos depois, com 21, e pouco tempo depois veio a segunda filha, certo? sim, quando minha filha mais velha tinha 4 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio e engravidei novamente. Só que quando a minha filha mais velha nasceu, a fase da depressão pós-parto foi depois da gravidez da minha primeira filha. Foi uma fase assim muito difícil porque quando eu casei, me casei porque eu queria sair de casa por alguns problemas pessoais mas a pessoa que eu casei também não tinha a condição de dar o que a minha família precisava. Foi uma decisão precipitada. E isso acarretou muitos problemas. É, e eu me vi numa situação sem saída, eu não podia fazer nada porque eu tinha uma filha bebê, eu não podia trabalhar, eu tinha apenas 17 anos, e eu sentia o peso de criar um filho e não me sentia capaz disso. Eu não me sentia capaz de criar uma criança, mesmo eu querendo, eu amando a minha filha, mas eu me sentia muito incapaz. Então foi uma fase bem difícil. Como é que você superou essa fase da depressão pós-parto? Quanto tempo ela durou? Durou uns 2 anos. E algo que foi assim muito importante para mim conseguir superar isso foi uma vez que eu levei a minha filha para o acompanhamento médico, né, que toda criancinha faz. E quando eu estava lá, eu conversei sobre isso com a pediatra dela. E a pediatra disse que eu deveria procurar fazer algo que me desse prazer, algo que eu gostasse. E isso ia fazer com que eu me sentisse melhor, porque eu sentia que o fato de eu ter uma filha, e muitas vezes algumas pessoas fez com que eu sentisse isso, que o fato de ter uma filha, agora a minha vida tinha que ser só cuidar dela, que eu não podia mais conseguir conquistar os meus sonhos, meus planos, os meus objetivos. E eu sempre gostei muito de estudar. E quando ela falou isso, uma das primeiras coisas que eu pensei foi em voltar a estudar. E o fato de eu ter voltado a estudar e também eu eu era evangélica, sempre fui evangélica, durante algum tempo eu me afastei e duas coisas que eu gostava muito eram estar na igreja, trabalhar na igreja e estudar. E foram as duas coisas que eu voltei a fazer que me ajudou a sair daquela situação, porque durante esses 2 anos eu sentia coisas que eu não conseguia entender na época, com 17 anos. A gente não ouvia falar tanto sobre depressão, sobre ansiedade. E eu entrava em pânico quando eu ficava em casa só, ou quando eu precisava sair sozinha. Então, era algo muito ruim de sentir, porque eu não conseguia explicar para ninguém o que eu estava sentindo, né? Porque quando alguém está doente de uma enfermidade que você pode tomar um remédio e ficar bom, porque alguém consegue diagnosticar que você tem uma coisa, mas quando você sente algo que você não consegue explicar, e que você não consegue entender como sair daquilo, é muito difícil. Mas o que essa médica falou me ajudou muito. Eu, na introdução, falei incorretamente. Então, a depressão pós-parto veio depois da primeira filha. Aí, depois da segunda filha, você decidiu que não adiaria mais os estudos. E, E começou a levar a filha para a escola, foi isso? quando eu voltei a estudar, minha filha estava com 2 anos, minha filha mais velha, eu voltei para o último ano do ensino fundamental. Eu com 19 anos já, com uma filha, eu era a mais velha da sala. E quando eu terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio, eu resolvi que não pararia mais de estudar. E no segundo ano do ensino médio, eu engravidei da minha segunda filha. Mas eu resolvi que dessa vez eu não ia parar, de forma alguma. E a minha filha mais velha já estava estudando. Ela estudava numa escola vizinha minha. E como os professores sabiam da minha história, viam que eu era uma pessoa dedicada, eles entendiam e muitas vezes eu saía no meio da aula, porque quando tinha que dar aula, a minha aula terminava às 6 horas da noite. E a da minha filha terminava às 5. Então, muitas vezes eu saí da escola, ia na escola que minha filha estudava, pegava ela e levava para mim, e ela ficava comigo até terminar a minha aula. Então, assim,
Com todas as dificuldades que eu tinha, eu não queria mais parar. Com quantos anos você terminou o ensino médio? Eu terminei, eu tinha uns 24 anos. E você foi fazer o que depois do ensino médio? Foi trabalhar com o quê? Depois que eu concluí o ensino médio, eu trabalhei numa fábrica de costura, uma fábrica pequena. E quando eu estava trabalhando lá, eu depois me colocaram para ser vendedora no centro de Fortaleza. E eu via que as pessoas que eram costureiras conseguiam ganhar um pouco mais do que o que eu ganhava. Então, quando eu saí de lá, eu fiz um curso de costura e comecei a trabalhar como costureira. Depois disso, eu comprei máquinas, consegui comprar máquinas para mim e comecei com uma oficina de costura em casa, eu com mais 2 amigas. E nesse trabalho de costura, eu passei mais de 10 anos costurando. Foi com costura que você custeou o sustento da sua família por bastante tempo. Sim. Uma das coisas que eu dava muita importância para as minhas filhas era pagar uma escola particular, porque eu sempre pensei que a educação poderia mudar a vida, poderia mudar a vida delas, poderia dar a elas aquilo que eu não pude dar, aquilo que eu não estava podendo dar, e poderia dar a elas aquilo que eu não pude ter. Então, a minha prioridade, eu morava de aluguel, o meu relacionamento não deu certo, eu fiquei morando só com minhas filhas, e eu pagava aluguel, sustentava a casa sozinha, e a prioridade de tudo era pagar a escola delas. Eu me abstinha de muita coisa em função da educação delas. E você conseguia pagar as 3 mensalidades de escola particular Era, e todas as outras eu despesas. tinha 2 filhas nessa época, né? E eu pagava a escola delas, o pai ajudava a contribuir, também colaborava, mas o esforço, assim, eu fazia questão de que elas estudassem numa escola boa, de comprar material Uhum. bom. Uma das primeiras coisas que eu fiz, o primeiro, eu até sempre falo isso para minha filha, ó, a primeira vez que eu fiz um crediário foi para comprar uma mochila para ela. E eu queria comprar para ela a melhor mochila que tinha, o melhor caderno que tinha. Então, eu não dei a ela muita coisa, porque minhas filhas são maravilhosas. Eu queria poder ter dado mais, mas aquilo que eu achava mais importante era a educação. Então, é o que eu mais investi nelas. Quando é que você decidiu cursar a faculdade? Aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando, quando eu estava trabalhando no centro de Fortaleza, como vendedora, eu sempre, quando ia para a parada de ônibus, eu gostava de parar em alguma banca de jornal e comprar alguma coisa para eu ficar lendo. E uma dessas vezes eu vi um jornal, que na época era o jornal Folha Dirigida, que era um jornal sobre concurso. Eu nunca tinha ouvido falar em concurso público até esse momento. E eu vi ali que tinha um concurso para a Caixa Econômica e que só existia o nível médio. Eu já tinha concluído o nível médio, e aquilo me chamou a atenção. Eu comprei o jornal, comecei a ler, depois comecei a estudar para concurso público. Só que aí eu fiz a prova da Caixa Econômica, fui aprovada. Porém, eu não sabia nem como fazia para acompanhar as convocações. Eu nem sei se eu fui convocada, minha colocação foi mais ou menos a 200, isso eu lembro. E depois disso, eu parei de estudar. Eu não sabia que eu deveria ter continuado, né? Então, eu parei. E eu, de vez em quando, eu olhava, tinha saído algum edital para a área bancária. Foi algo que eu gostei de estudar, achei muito, muito bom o assunto. Eu tinha prazer de estudar sobre isso. Então, alguns anos depois, eu fiz o Enem e ganhei uma bolsa do ProUni, em 2026. Eu ganhei uma bolsa do ProUni. Nessa época, eu ganhei uma bolsa para designer de moda. Eu tinha muita vontade. 2016? 2006. 2006. 6. Tá. Eu fiz o Enem e ganhei uma bolsa do ProUni integral para fazer design de moda. E como eu já trabalhava na área de costura,
Eu gostava muito disso. E só que para mim era muito difícil, porque tinha que ser presencial, era no centro de Fortaleza, eu não tinha como custear minhas despesas para estar lá. Tinha duas filhas pequenas e não tinha apoio de ninguém. Então, eu resolvi adiar, não fiz a faculdade, perdi a oportunidade, fiquei muito triste, mas eu vi que não tinha como. Hoje, eu achei até melhor que não tivesse dado certo, porque depois, quando eu pensei de novo em cursar uma faculdade, eu pesquisei, fiz o Enem, né, fiz o ProUni, consegui uma bolsa e fui fazer a minha inscrição. E vi que eu tinha a possibilidade de fazer, eu procurei uma que fosse EAD, porque como eu já tinha minha terceira filha pequena ainda, eu vi que tinha a possibilidade de fazer EAD. E eu poderia escolher entre duas, que era administração e ciências contábeis. E eu fui pesquisar qual delas era melhor para passar em concurso público da área bancária, que era o que eu tinha vontade de fazer. E vi que ciências contábeis tinha muita oportunidade para concurso, porque a gente sabe que todo órgão público ele precisa de contador. E por isso eu resolvi fazer ciências contábeis, pela facilidade de cursar EAD, e porque eu já estava pensando em futuramente em fazer um concurso público. E você ingressou na faculdade, você se formou com 40 anos, Isso. fazia faculdade, costurava o dia inteiro, cuidava da rotina com filha pequena, né? Você tinha mais uma filha nessa época, certo? Já É, eram três. quando a minha filha do meio tinha uns 10 anos, aliás, pouco antes eu conheci o meu atual esposo. Ele sempre me apoiou muito em tudo que eu fosse fazer, ele sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo. E ele me ajudou muito, me apoiou. E quando eu resolvi fazer a faculdade, minha filha tinha uns 2 anos, a minha filha mais nova, e eu estava com uma oficina de costura em casa. Eu passava o dia todo costurando. Quando terminava de costurar, eu cuidava das coisas de casa e depois ia estudar, fazer a faculdade, estudar no meu curso. Sempre tirei boas notas. Nesse período, você ficou com o nome sujo, sem crédito. O que aconteceu? Sim, porque eu tive que parar de trabalhar. Eu trabalhava em casa, na sala de casa, e tinha muita poeira do tecido, e minha filha teve alergia à poeira do tecido. Eu também comecei a ter alguns problemas de saúde, e eu vi que aquilo que eu estava fazendo não, não teria a possibilidade de eu crescer profissionalmente só naquilo que eu estava fazendo. Eu me sentia estagnada. Era como se eu pudesse fazer algo a mais e aquilo ali não era o que poderia melhorar o meu futuro ou dar algo melhor para a minha família, para a minha filha. Então, por isso eu resolvi parar de trabalhar. E meu esposo me apoiou muito nisso. Porém, o que eu ganhava fez falta, né? E minha filha pequena sempre adoecia e a gente acabou deixando de pagar muitas coisas. E nisso acabei ficando com o nome com tendência. E foi muito ruim isso. Você, mais uma vez, decidiu apostar na educação, né? Que foi sempre uma premissa da sua vida, e usou o único valor que tinha na sua conta para fazer sua primeira assinatura do GRAM. O que passou na sua cabeça naquele momento? Quando eu, quando eu resolvi estudar para concurso, né, primeiro eu concluí minha faculdade de ciências contábeis, só que eu tinha esquecido um pouquinho do concurso. Resolvi investir na área privada. Pensei, não, vou abrir um escritório para mim, que assim eu posso ficar trabalhando em casa. Porque para mim, eu tinha muita dificuldade de deixar a minha filha em casa, de deixar para que alguém cuidasse dela. Então, pensei em investir em abrir um escritório de contabilidade. Porque quando eu fiz o meu estágio, para me concluir, de faculdade, eu fiz um estágio no NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, que é ligado à Receita Federal. E através desse estágio, eu aprendi a fazer declaração de imposto de renda, a abrir empresas de simples nacional, MEI.
E eu pensei nessa possibilidade de investir nisso, né? Deixei um pouco o concurso de lado. Mas eu vi que também não seria fácil. Nada é fácil, né? Mas eu sabia que seria bem complicado, porque é muito difícil quando você quer trabalhar de uma forma honesta. Muito difícil você investir nessa área quando você não quer sonegar impostos, quando você não quer fazer nota fiscal no valor que não é o valor correto. E eu tinha essa dificuldade de conseguir clientes por causa disso. Então, eu percebi que o melhor caminho para mim poderia ser concurso. Só que eu tinha que fazer ainda a prova do TRC, para poder realmente ser uma contadora. Então, eu comecei a estudar para o exame de suficiência. Quando eu estava estudando para o exame de suficiência, a banca é a FGV, eu vi que aqui em Fortaleza estava tendo, tinha aberto um edital da Câmara Legislativa, e era a mesma banca, e tinha para contador. Então, eu resolvi fazer só para testar o meu conhecimento em relação à banca FGV, para mim poder depois fazer o exame de suficiência. Quando eu fiz a prova da Câmara Legislativa, eu vi que eu não fui mal. Sem ter estudado focado no concurso, eu acho que faltam uns 3 pontos para mim poder ser aprovada. Então, eu vi que existia ali uma possibilidade, porque muitas vezes eu me limitava por causa da idade. Eu pensava, se com 20 e poucos anos eu tentei fazer o da Caixa Econômica e eu não consegui, quanto mais agora com 40. Eu vou competir com pessoas que têm assim, um raciocínio mais acelerado que o meu, né? Que a memória já vai diminuindo um pouco. Eu comecei a me limitar por causa disso. Mas aí, quando eu vi, até mesmo aqui no podcast, história de pessoas que, mesmo com a idade bem mais avançada que a minha, conseguiram se superar e conseguiram passar no concurso, em uma boa colocação, em concursos que tinham uma concorrência muito alta. Isso fez com que eu me sentisse inspirada e pensei, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Então, eu vi que não era impossível, que não era difícil, que se eu estudasse, que se eu me dedicasse, eu ia conseguir. Então, eu resolvi pesquisar, comecei a pesquisar sobre concursos públicos e eu vi que saiu o edital do STM. Quando eu vi que existia essa possibilidade, eu sabia que eu talvez ainda não estivesse preparada para passar, porque fazia só 2 meses que eu tinha começado a estudar para concurso. Aí foi quando eu pesquisei, conheci o GRAM. E pesquisei, vi lá o valor da assinatura, de vez em quando eu olhava para ver se tinha alguma promoção que desse para mim. E eu tinha apenas um cliente fixo de contabilidade, que inclusive ele faz o transporte escolar da minha filha, e a gente fez uma troca de serviços, né? Ele fazia o transporte dela, e a gente descontava também na contabilidade. E eu peguei esse valor que tinha na minha conta e tentei fazer a compra. Mas como que eu vou fazer essa assinatura se o valor é esse, eu não tenho o valor na minha conta? Eu só tinha o valor da primeira parcela. Mas não, vou tentar. E vi que tinha lá a possibilidade da cobrança recorrente. Eu poderia fazer a primeira e todo mês ir descontando aquele valor. Então, foi o que eu fiz. Fiz a assinatura e comecei a estudar todos os dias. Eu tinha uma disciplina como se fosse meu trabalho. Eu não estava trabalhando, eu tinha um cliente de contabilidade, mas era algo que eu não precisava estar fazendo todo dia. Então, eu me acordava, organizava tudo para minha filha ir para a escola, e meu esposo ia trabalhar, a gente tomava o café da manhã juntos, e eles saíam para a vida deles, né? E eu ficava em casa. E nesse momento, eu começava com o meu devocional, porque tem uma frase que sempre eu guardei comigo, que diz que nós devemos agir como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nós devemos confiar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. E sempre quando eu ia começar a estudar, eu orava, eu pedia a Deus para Deus me dar capacidade mental, para Deus me dar sabedoria, para Deus me dar discernimento, para me entender o que eu estava lendo, para me memorizar aquilo que eu estava lendo. Porque eu sabia que eu tinha as minhas limitações, mas que eu também estava me esforçando para isso. Então, eu unia a fé
e o esforço e a disciplina. E eu confiei, porque há uns 10 anos atrás, eu sonhei que eu via o meu nome entre as 3 primeiras pessoas aprovadas em concurso público. E eu nunca esqueci desse sonho. Por mais que eu tenha adiado durante algum tempo, eu sabia que em algum momento as coisas iam mudar. Então, eu percebi que aquele era o momento de mudar, porque quando a minha filha mais velha casou-se, nós éramos muito unidas, e eu senti muito a falta dela. Muito, assim, que eu senti como se eu fosse, de novo, entrar em depressão, como eu tive quando ela nasceu, né? Então, foi uma falta muito grande. E eu sabia que eu precisava, novamente, focar em algo que me desse prazer, que me projetasse alguma coisa, que me desse alguma motivação. E o concurso público trouxe isso para mim, porque ali eu passava o dia focada em estudar. E eu comecei a ter prazer nisso, prazer em acertar questões, parecia assim um game. Cada questão que eu Uhum. acertava me motivava a continuar estudando. E quando eu fiz a prova do STM, eu fui aprovada, fiquei admirada por ter sido aprovada no primeiro concurso que eu fiz, porém a minha colocação não foi tão boa. Mas só o fato de ter sido aprovada já me ajudou, me deu força para mim não desistir, para continuar. Eu sabia, aliás, eu não pensava em desistir. Eu sabia que se eu perseverasse, eu continuasse, uma hora ia dar certo. Aí fiz a prova do STM, 3 meses depois, aliás, quando eu estava estudando para o STM, saiu o edital da Conab. E eu estava assim, eu pensei a seguinte coisa: estudante estuda e concurseiro faz prova. Então, o que aparecer de prova para contador, eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer inscrições para concurso. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu investi nisso. Meu esposo também me ajudou muito, preparou meu local de estudo, computador. Ele pagava inscrições para mim. Ele ia me deixar no local da prova, ficava lá esperando o tempo todo da prova, do lado de fora, até quando eu terminasse. E sempre me ajudou muito. E isso, para mim, fez total diferença. Então, quando eu fiz a prova da Conab, eu pensei até em não ir, porque quando eu passei no do STM, mas não tive uma colocação boa, eu disse, não, vou parar, eu estava estudando da Conab, e vou começar a estudar tudo de novo. Talvez eu estudei muito rápido para o STM, passei muito rápido, porque eu queria fechar o edital antes de fazer a prova. Então, muita coisa eu passei muito rápido. Eu preferi começar tudo de novo, com calma, para futuramente eu passar em algum concurso. Mas como eu já tinha pagado a inscrição, eu resolvi fazer a prova da Conab. E quando eu fui no dia da prova, eu fui muito tranquila, porque eu pensei assim, se eu passar, tá ótimo, se eu não passar, não tem problema. Eu vou continuar estudando para outros, e mais na frente, em algum momento vai dar certo. Fui bem tranquila para fazer a prova. Eu nunca tinha feito uma prova de discursiva técnica. Nunca tinha feito. E quando foi no dia, tinha as questões objetivas prova e a prova discursiva técnica. E eu fiquei muito tranquila, consegui fazer as 2 provas e saí de lá sem expectativa. Assim, eu saí, não, se der certo, bem, se não der, eu vou continuar até dar certo. Porque se você quiser me interromper e fazer alguma pergunta mais, fique à vontade, porque senão eu posso continuar falando aqui. Uma dúvida para quem nos acompanha, talvez não conheça, o que é a Conab? O que faz a Conab? A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Até então, até o momento do concurso, eu também não conhecia a Conab. A Conab não é tão conhecida no mundo dos concursos públicos como as Assembleias Legislativas, o Tribunal de Justiça, né? Tem muitos órgãos que são muito conhecidos. Mas a Conab não é tão conhecida assim, mas ela tem um trabalho social belíssimo de equilíbrio do preço dos alimentos. A Conab compra do pequeno agricultor, da agricultura familiar, eles investem na agricultura familiar para que o preço continue equilibrado, porque se só existirem grandes agricultores, se de repente acontecer algum problema ou algum desastre natural, e vamos supor que somente um agricultor
conseguir plantar e colher milho. Então, o preço do milho vai ficar muito, muito alto, o preço da soja vai ficar muito alto. E a Conab, ela tem estoques de alimentos e ela, quando falta esse alimento e o preço sobe muito, ela faz leilão desses alimentos para que haja esse equilíbrio, para que o preço não venha subir tanto. Além disso, doação de cesta básica para ONGs, um trabalho social da Conab é muito bonito. É uma entidade custeada pela União, Sim, empresa pública. empresa pública custeada da União, né? E você nem queria fazer a prova, mas acabou que tirou 59 de 60 na discursiva, né? E qual foi a sua reação quando você viu aí o resultado final? E mais ainda, quando você viu o seu nome no Diário Oficial, né, aos 43 anos, aprovada, não só aprovada, em primeiro lugar, e para contadora, né? Que era o cargo que você queria. Era analista contábil. Isso. Então, assim, eu sempre acompanhando todos os resultados, porque eu não fico tão ansiosa para fazer a prova. A minha ansiedade maior é para ver o resultado. Quando é no caminho de casa, eu já fico procurando se tem algum gabarito que alguém fez, se tem algum vídeo com algum gabarito preliminar, alguma coisa do tipo. Então, quando saiu o resultado porque esse primeiro saiu da prova objetiva, das questões objetivas, eu já me surpreendi em ver que eu tinha ficado em segundo lugar nas questões objetivas. Eu nem não tinha essa expectativa de jeito nenhum. Já fiquei animada, só que só era uma vaga, uma única vaga. Aí eu disse assim, Senhor, se for minha, vai dar certo. Mas fiquei torcendo para a pessoa que estava em primeiro lugar não ter saído melhor que eu na discursiva. Então, quando saiu o resultado da discursiva, eu vi que eu tinha conseguido 59 pontos de 60, sem nunca ter feito uma prova discursiva. Então, para mim, foi um momento assim, emocionante. Eu chorei na hora, porque eu não esperava que aquilo acontecesse. Mas fiquei muito feliz por ter dado certo e vi que era resultado do meu esforço. Como foi dito, eu passei, teve um dia que eu respondi 450 questões em um dia. Então, nesse dia, eu estudei tanto que eu tive uma fadiga ocular. No outro dia, eu estava com muita dor de cabeça, que não conseguia nem estudar. Aí, o que eu fazia? Abria lá o GRAM, colocava as aulas em áudio, ficava deitada ouvindo aula. Quando eu não conseguia mais estudar lendo, eu ficava ouvindo as aulas. Então, assim, ali eu vi o resultado do esforço. Ali eu vi que Deus me direcionou no tempo certo para aquilo que Ele tinha preparado para mim. Então, fiquei muito feliz com aquele resultado. Quando eu fui assumir a Conab, até hoje, todos os dias, quando eu estou indo para o trabalho, eu vou indo e eu vou dizendo assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que isso, o que eu estou vivendo agora, hoje, é resposta de oração e resultado do esforço que eu fiz. Você já está trabalhando, já recebeu o primeiro contra-cheque, a vida já está com uma perspectiva de melhor aí, né? Com essa nova remuneração merecida, né? Você conquistou. Sim, a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir pagar o que eu estava devendo para ter o meu nome novamente limpo. Tá certo, Foi uma né? sensação maravilhosa. Até comentei assim, parecia que eu estava voltando a ser gente de novo. Porque é muito ruim você não ter crédito, você precisar de comprar alguma coisa, pedir cartão de alguém emprestado. Eu pedia das minhas filhas. Isso era, de certa forma, vergonhoso para mim. E hoje, quando eu posso, uma das coisas assim, que eu fiz, que eu gostei muito de ter feito, talvez pode ser uma coisa muito simples, foi ter convidado as minhas filhas para ir almoçar comigo e eu pagar tudo. Para mim, eu fiquei muito feliz em ter feito aquilo, de poder comprar algo para poder dar para elas, né? Principalmente a minha filha mais velha passou por muitas dificuldades comigo. E quando eu posso dar alguma coisa para ela, quando eu posso. É tipo como se eu estivesse reparando hoje aquilo que eu não pude ter feito antes, sabe? Aí se eu falar assim, eu posso até me emocionar com isso, sabe? Mas é muito bom. A minha filha mais nova,
ela tem uns youtubers que ela gosta muito, e agora ele vem para Fortaleza para fazer uma apresentação no teatro, né? E o fato de eu poder pagar o ingresso para levar ela e ver como ela ficou feliz, isso não tem preço, não tem preço que a gente pode fazer pelos filhos para ver eles felizes, sabe? Isso vale tudo, vale o esforço. Você agora inspirou sua filha e seu marido a começarem a estudar para concurso também. Então tá Assim, levando o pessoal aí para seguir o seu rumo. a minha filha do meio, quando ela fez ensino médio, ela fez ensino médio profissionalizante e ela escolheu fazer contabilidade também, né? E aí é muito bom quando a gente vê os filhos olhar para a gente e querer imitar alguma coisa, porque eles se orgulham daquilo, eles admiram aquilo. Então, eu fiquei feliz em ver que ela escolheu fazer o mesmo que eu estava fazendo. Agora, ela também fez a prova do Enem, ela ganhou uma bolsa ProUni integral e ela está cursando ciências contábeis e começou a estudar também para concursos. Meu esposo também, ele trabalha há 28 anos em uma empresa, na indústria, e ele é uma pessoa muito inteligente, mas também teve dificuldades na vida. E quando eu me formei, tudo que eu faço eu vou puxando ele junto, né? Me formei, fiz o Enem, consegui a bolsa. E eu sempre dizia para ele, olha, você consegue, porque muitas vezes ele não acreditava nele, mas eu via o potencial também que ele tinha. E ele fez também o Enem, fez o ProUni, conseguiu a bolsa, se formou também em administração e agora também começou a estudar para concurso. Então, eu vejo que essa mudança não é só minha, mas é uma mudança para minha família. E eu acredito que não apenas nessa geração, mas também nas gerações que virão. Porque, como eu vi, eu experimentei e o estudo que a educação pode mudar, eles viram isso, e isso também vai incentivar eles a procurar por isso, a buscar estudar, a procurar viver de uma forma melhor, porque existe a possibilidade, hoje existem muitas oportunidades para quem quiser, para quem quer. E o concurso, para mim, é uma das melhores oportunidades que tem. Elisiane, qual conselho você deixaria para quem está nos acompanhando hoje? O conselho vindo de uma mulher guerreira como você, que terminou o ensino médio aos 24 anos, né? Você falou. E que, mãe de 3 filhas, uma filha que nasceu ali quando você tinha 18 anos, muitos desafios, muita luta para conseguir dar uma vida melhor para elas e, ao mesmo tempo, tentar conseguir algo melhor para você também, para você, de fato, alcançar os seus sonhos também. Qual conselho você daria para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, que às vezes pensam que já passou da hora, que não dá mais, que não foram feitas, vamos dizer assim, para fazer concurso, ou que é, não são capazes? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir? Olha, nunca é tarde, nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você estudar. Por mais que às vezes a gente observe e veja as dificuldades e queira desanimar por causa delas, as dificuldades elas devem nos levar para frente. Porque foi as dificuldades que eu enfrentei que talvez se eu tivesse uma vida confortável, eu teria ficado da forma como estava, mas foi o desconforto da vida que eu tinha que fez com que eu lutasse para poder ela melhorar. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que estão ouvindo é que não desistam de estudar, não desistam que a vida pode melhorar, que a vida pode mudar. Porque eu vejo hoje, com 43 anos, que ainda existe muitas coisas que eu posso conquistar. Inclusive, eu nem parei de estudar ainda. Continuo estudando, pretendo fazer outros concursos, estou me preparando para outros. E eu sei que isso agora pode ser só assim, sabe? Um dia eu volto aqui contando uma história melhor ainda do que essa. Está convidada. Então, assim, não desista, estude, se esforce, porque o esforço ele tem uma recompensa, ele tem um resultado. Então, nada que a gente faz, principalmente em relação aos estudos,
é perdido. Aquilo que eu estudei até no tempo que eu estudei para concurso bancário serviu para minha prova da Conab, por incrível que pareça. Quando eu fiz a prova da Conab, tinha muitas questões relacionadas à contabilidade societária que eu tive facilidade de entender pelo fato de ter estudado para a área bancária, né, o mercado financeiro, em relação a ações, investimentos. Então, isso me ajudou. Nada que a gente estuda se perde. Estudo e conhecimento é algo valioso, é algo que ninguém pode tirar de nós, e nós podemos conquistar muitas coisas através do estudo. Eu percebi que depois que eu comecei a estudar, até o vocabulário muda, né? A gente melhora a comunicação. Eu sou evangélica, eu ministro na igreja, eu sou pregadora, eu sou professora da escola bíblica. Então, todo o conhecimento que eu tenho alcançado facilita a minha vida em todas as áreas, em tudo que eu faço. Então, o estudo ele é excelente. Eu nunca deixem de estudar, continuem crescendo. É tão bom que eu agora estou fazendo 2 pós-graduações do GRAM também, né? Continuo aluna do GRAM e eu tenho um carinho muito especial pelo GRAM, porque tem me ajudado a conquistar muitas coisas. Elisiane, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Muito inspiradora a sua história. E já fica convidada aqui para a próxima entrevista aí, para quando você conquistar voos ainda mais altos. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você, de falar aqui também a tantas pessoas que estão ouvindo, que talvez estejam desanimadas devido à situação da vida que você tem hoje, mas é hoje que você pode reagir para que a sua vida amanhã esteja melhor do que o que está agora. Agora, nesse momento, eu estou morando na casa da minha sogra ainda, mas já estou investindo para comprar minha casa. Então, é algo que hoje eu posso sonhar, é algo que hoje eu posso planejar, porque tem um recurso para isso. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir e espero que outras pessoas se inspirem nessa história e também tenham uma iniciativa para que a sua vida melhore, porque se você não tentar fazer com que isso aconteça, as coisas nunca vão mudar. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seus comentários aqui nesta entrevista. Conte o que você achou. Ative as notificações clicando aí no sininho se você estiver acompanhando pelo YouTube. Assim você recebe em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. E também nos acompanhe no Spotify, caso prefira, estamos por lá. E você pode nos acompanhar pelo aplicativo da forma como achar melhor. Até a próxima quinta-feira às 19 horas. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.